Então, boa noite, queridos pais. Que alegria poder falar com vocês, mesmo que seja dessa forma virtual. Estamos com muita saudade dos filhos de vocês. Nós queríamos receber vocês aqui na escola, na sala de multimídia, com todo acolhimento. E ao final, poder ter aquele momento de integração com um chazinho, com um biscoitinho, como a gente gosta. Mas, infelizmente, ainda estamos impossibilitados. Mas a nossa oração é para que Deus abençoe, que tudo passe rapidamente e que em breve o filho de vocês estejam aqui na escola, nosso querido estudante, trazendo muita alegria para todos nós. Torcemos aí, pedimos a Deus para que em breve isso aconteça. E hoje nós estamos felizes e agradecemos a presença de todos os pais que estão participando dessa palestra. Hoje, o nosso diálogo entre família e escola tem o objetivo de potencializar o desenvolvimento integral do adolescente. E para apresentar sobre este tema, o adolescente e a sua família, desafios do amor exigente, nós convidamos a nossa querida doutora Sigrid. Seja bem-vinda, doutora Sigrid. Muito obrigada. Sigrid Calazans, que atua como pediatra, com título de especialista em medicina do adolescente, e psiquiatra, com título de especialista em psiquiatria da infância e adolescência. Doutora Sigrid, seja muito bem-vinda. Você terá um momento de exposição e, ao final, se os pais quiserem fazer pergunta, por gentileza, a doutora Sigrid irá responder a pergunta dos pais. Para vocês, pais, fazerem pergunta, vocês podem ativar, tem uma mãozinha, quando vocês mexem no mouse, tem uma mãozinha, aí eu vejo essa mãozinha, o pai que está solicitando, e nós damos a palavra ao pai para fazer a pergunta. Aí vocês ativam o microfone, tá bom? Porque se o microfone de vocês ficarem ligados, causa alguma interferência, algum barulho, qualquer ruído de vocês aí causa interferência, tá? Então, doutora Sigrid, fique à vontade, que nós tenhamos aí uma boa noite, um bom momento de reflexão. Queridos pais, prestem bastante atenção, boa aula aí para todo mundo. Obrigada, eu agradeço muito o convite da toda a equipe da Educação Criativa, da Escola Educação Criativa, para a gente estar aqui nesse momento com os pais. Obrigada, né, pela presença dos pais que estão nos ouvindo, vendo também pelo vídeo nesse momento. Vamos começar os slides. E esses momentos da gente conversar sobre família, sobre adolescentes, eles são muito importantes, porque a gente sabe que os pais amam muito os filhos e tudo que os pais fazem é tentando acertar, tentando fazer o melhor. Mas todos nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos erros, e todos nós, e é sempre bom a gente aprofundar nesse tema, conversar com algum especialista, para a gente acertar cada vez mais. Então, a gente vai aprofundar um pouco nessa conversa sobre adolescentes. Então, vamos continuar aqui. Bom, então, adolescência é uma fase muito rica da vida do ser humano, porque ela representa a transição entre a infância e a idade adulta. É nessa idade, com esses conflitos que acontecem, que ocorre o encontro da própria identidade. Então, nessa fase, a criança busca, que a criança ainda, né, virou adolescente para se transformar em adulto, ele busca uma nova visão do mundo e de si mesmo, porque quando ele é criança, tudo é trazido pelos pais, então aquela visão que os pais têm de mundo é aquela que o adolescente tem. E isso é muito importante, né, que a infância tenha sido saudável, porque isso é um alicerce que todo ser humano tem e vai acompanhar a gente para o resto da vida. Mas alguma coisa nova e própria nossa, da nossa própria identidade, a gente acrescenta. Tanto é que, se tudo ocorrer normalmente, cada geração é melhor do que a anterior. A gente vai acrescentando
coisas novas e melhorando os valores para o mundo e melhorando devagarzinho. Então, tem que acontecer esse período de transição para que haja o encontro, né, com a própria identidade. E, então, na adolescência, acontece a reedição de todo o desenvolvimento infantil. Aqueles problemas que aconteceram na infância e acontecem na vida de todo mundo, eles são resolvidos na adolescência. Então, dependendo como é que foi a infância, se aconteceram muitos problemas, também acontecerão mais conflitos na adolescência. É como se estivesse tirando todas as gavetas para arrumá-las de novo. E isso é muito importante, a gente saber conduzir bem os conflitos, que é a hora de resolver aquilo que não ficou resolvido na infância. Então, nessa reedição do desenvolvimento infantil, define o caráter social da pessoa, sexual, né, o encontro com a sexualidade saudável, normal do adolescente, ideológico, né, reafirmando os valores, a visão de mundo, e vocacional também, que é descoberta nessa fase. Bom, a adolescência, ela é marcada no adolescente por 3 lutos. Perda do corpo infantil. Então, ao mesmo tempo que o adolescente quer crescer, quer se tornar um jovem, um adulto, ele sofre também com essas mudanças corporais que acontecem nessa fase. Então, ocorre um luto mesmo por essas transformações que são rápidas, que ele está vendo no dia a dia e está perdendo o corpo infantil. O segundo luto é a perda dos pais da infância. Então, aqueles pais que eram os heróis e tudo, né, o mundo todo são os pais, são perfeitos, o melhor pai. Você está com o mudo ativado, como é que eu faço? Aí acontece o questionamento. Então, ao mesmo tempo que o adolescente quer confrontar, quer rever esses valores e, né, questiona muito os pais, ele também sofre com essa perda dos pais da infância que eram perfeitos e agora ele percebe, né, que não são tão perfeitos assim. O adolescente era totalmente dependente dos pais, né, na sua infância, essa independência vai acontecendo gradativamente, e na adolescência isso é muito rápido, ele está caminhando para virar adulto quando ele vai ser realmente independente, mas claro, com os pais presentes a vida inteira, né? Os pais são as pessoas que acompanham a gente, desde o dia que a gente nasce até o dia que Deus leve, eles vão embora. E ainda assim, eles nos acompanham de uma forma que não é na presença física, o dia, né? Todos os pais, né, pai e mãe, alguém aí já perdeu, a gente que é adulto, né? Já perdeu alguns de nossos pais, né? Pode ter acontecido. Então, eles continuam sendo importantes para a gente, mas o pai e a mãe de verdade são aquelas pessoas que nos acompanham, estão presentes em toda a nossa vida. Mas a gente caminha para uma independência, apesar da importância dos pais, né, continuar existindo toda a nossa vida. E o terceiro luto é o luto da perda da identidade infantil e do papel sociofamiliar infantil. Era aquela criança toda protegida, que tinha um papel, e agora isso está caminhando, né, para chegar lá na idade adulta para uma independência. Então, ao mesmo tempo que ele quer essa independência, ele quer crescer, ele tem esse luto também. Então, são os conflitos da adolescência. Lembrando que esses 3 lutos, em menor grau, eles acontecem nos pais também. Então, a gente, desde que a criança nasce, a gente sonha, né, em crescer, o que a gente quer é criar bem os filhos. Mas quando chega a adolescência, a gente sente também aquele menininho, aquela menininha, né, as transformações do corpo, né, a gente éramos aqueles pais idealizados e agora eles nos confrontam, nos questionam, e essa identidade infantil que a gente sempre sonhou que crescesse, o pai e a mãe, em menor grau, também sofrem esses 3 lutos. Então, a gente tem que entender que isso está acontecendo. Bom, existe um quadro, né, reconhecido no mundo inteiro que chama Síndrome da Adolescência Normal. Então, nós vamos falar as 10 principais características que, num grau normal, isso é normal. Claro que se está desviando, está muito intenso, a gente tem que buscar ajuda, né, tem que procurar o próprio pediatra, se é pediatra que se atualiza em adolescente, gosta de lidar com adolescente, ele está preparado para essas questões que são normais, que a gente vai falar aqui. Coisas que estão se desviando muito, às vezes precisa de um especialista mesmo nessa área, né? Um médico do adolescente, um psiquiatra da infância e adolescência. Então, o que a gente vai colocar aqui de síndrome de adolescência normal não é doença, não tem, não precisa de medicar. Claro que tem certas coisas que desviam do normal, que realmente, né, às vezes recebem um diagnóstico e precisa até de remédio, mas a grande maioria é o normal que a gente vai falar aqui. Então, a síndrome da adolescência normal,
ela é caracterizada pela busca de si mesmo e da identidade adulta. Então, por mais que a gente ache que o adolescente esteja confuso, ele está buscando encontrar quem é ele, né, independente daquela criança que era totalmente dependente dos pais, e uma identidade que ele vai ter na vida adulta. Eu vou tomar um pouquinho de água, só um minuto. Arranhou a garganta aqui. Uma outra característica muito importante da síndrome da adolescência normal é essa tendência grupal. E esse grupo, então a gente vai falar mais sobre isso, ele é muito importante na adolescência. E então os pais, o papel dos pais aí é muito importante. A gente vê que aparentemente, para o adolescente, os amigos são mais importantes, as turmas, os grupos, mas a base, o alicerce é a família. Então a gente tem que entender que o grupo é necessário para que o adolescente atinja, se transforme num adulto saudável e atinja a sua independência. Ele tem que ter esse grupo para ele se relacionar, para ele se identificar. E os pais são muito importantes aí para ajudar a colocar o adolescente em grupos saudáveis. Então, é o grupo da igreja, do grupo de jovens, da célula, né, da igreja, é o grupo do esporte, o grupo do futebol, do vôlei, o esporte que ele pratica, é o grupo do escotismo e outros grupos. A família deve ajudar a inserir o adolescente em grupos saudáveis, que isso vai ser muito importante na evolução de uma adolescência rica, saudável. Outra característica, necessidade de intelectualizar e fantasiar. Então, ao mesmo tempo que o adolescente ele quer sonhar, quem não tem sonho não tem nada, né? É importante ter sonho, ter projeto de vida, e às vezes nessa fase, às vezes até um pouco exagerado, a gente não corta sonho de ninguém, devagarzinho vai colocando o pé no chão, falando, não, isso não é, talvez não seja possível estudar em Harvard, mas eu posso estudar numa outra faculdade maravilhosa, por exemplo, né? E necessidade de intelectualizar. Então, aí entra aquilo que a gente fala sobre o excesso de tela. Se ficar demais em celular, computador, tablet, né, excesso de mídia digital, essa intelectualização ela está sendo um pouco reprimida. Vou tomar mais um pouco de água, dá licença. Então, ela é muito importante na adolescência, ela tem que ser incentivada, a leitura de bons livros, e estudar, ver programas educativos também na televisão, não é só ficar em WhatsApp, Instagram e Facebook, né? Outra característica, crises religiosas. Então, aquele adolescente que às vezes questiona a própria igreja ou fala que perdeu a fé, isso aí é normal, passageiro, e tem que ter o suporte da família, não deixar se afastar da igreja por causa disso. Essas crises fazem parte, rapidinho ele vai se encontrar e vai evoluir normalmente. Deslocamento temporal, isso é muito importante. É o aqui e agora. E o pior é que a nossa sociedade, o mundo de hoje, estimula isso. Então eu quero tênis novo, o mais caro, de última geração. E esse deslocamento temporal, a gente coloca assim, que às vezes uma coisa que seria imediata, eu tenho prova amanhã, tenho que estudar. Ah, não, isso eu posso estudar depois, quer dizer, vai lá e cá, né? E uma coisa que pode esperar, tá bom, você quer um smartphone novo, um celular novo? Se ficar tudo bem, praticar esporte, e né, o ano todo vai na igreja, responsável na escola, no final do ano seu presente vai ser o smartphone novo. Isso pode esperar. Então, o adolescente quer inverter isso aí. Não, o celular eu quero aqui agora e o trabalho que é para amanhã ou depois de amanhã eu vou fazer depois. Então, os pais são muito importantes em colocar esses limites, mostrar para os adolescentes que tudo que vem rápido demais acaba muito rápido. E não ajuda a construir a vida da gente, não ajuda, não acrescenta naquilo que vai ser a identidade adulta daquele adolescente. As coisas que têm valor de verdade, que vão ser importantes para a vida do ser humano, elas são conquistadas, elas exigem dedicação, elas exigem esforço, às vezes exige abrir mão de alguma coisa. E isso é uma função muito grande dos pais, de dar limite para o filho, exigir do filho, ensiná-lo a tolerar a frustração, é a resiliência importante que os pais têm que ensinar para os filhos. Então, às vezes, né, tem uma festa no fim de semana que vai até de madrugada, mas tem uma prova importante na segunda-feira. Peraí, essa festa desse fim de semana você não vai. Tem outra festa semana que vem que você pode ir. Então, isso é tolerar a frustração, saber abrir mão de alguma coisa para conquistar algo que é muito maior.
Festa tem sempre, eu posso abrir mão dessa festa e depois ir em outra. Meus pais vão deixar ir na outra, porque na outra semana não está em semana de prova, né? Está uma época mais adequada para ir em festa. E não precisar também reagir com estupim curto, né? O colega falou qualquer coisa, peraí, fala para a professora, né? Está havendo um bullying, fala para os pais, não é sair partindo para a briga. Quer dizer, é função da família ensinar essa resiliência, essa tolerância à frustração. Aquela família que não frustra nada a criança e o adolescente, parece, não, eu sou ótima para o filho, estou dando tudo que ele quer. Na realidade, você está criando um ser humano inseguro, que depois quem vai frustrá-lo vai ser o mundo, a rua, vai ser fora de casa. Então, ele tem que aprender isso dentro de casa. Então, é muito importante ensinar valores para os nossos filhos, ensinar que muitas coisas têm que esperar, as coisas que são realmente importantes para a nossa vida, elas são conquistadas, elas exigem dedicação, esforço, e isso que o mundo fala que tem que ser o aqui e o agora, muitas vezes pode esperar, não é o mais importante. Outra característica da síndrome da adolescência normal. Eu passei de novo. Evolução sexual, tanto física, né? O corpo da criança entra na puberdade e vai se transformar no corpo do jovem até o corpo do adulto. Então, a puberdade ela acontece um pouquinho antes no sexo feminino. O primeiro sinal de que começou a puberdade no sexo feminino é o aparecimento do broto mamário. Então, apareceu aqueles dois, que às vezes aparece de um lado só, mas fica tranquilo que depois vai aparecer o outro lado. E depois os pelos, esse desenvolvimento mamário vai acontecendo. E é variável de criança para criança. Em média, começa a acontecer com 9 anos e meio, mas pode ser um pouco antes ou um pouco depois. E o primeiro sinal de que começou a puberdade no sexo masculino é o aumento do tamanho dos testículos. Então, quando o testículo atinge 3 centímetros no maior diâmetro, começou a puberdade. A puberdade do homem começa um pouquinho depois, com 10, 11 anos, e é mais longa também, é mais prolongada. A puberdade na mulher é um pouco mais curta do que a do homem. E, aqui foi só um minutinho. Então, essa evolução, né, sexual, ela acontece tanto do ponto de vista físico, como eu falei, das mudanças, né, do corpo na puberdade, e acontece também do ponto de vista psicológico. É no começo da adolescência que começa a ter o interesse da menina pelo menino e vice-versa. Então, isso é normal. Os adultos, né, precisam acompanhar isso. Se está acontecendo algum desvio, né, os conflitos são normais, mas se está acontecendo algum desvio, está na hora de procurar um especialista na adolescência, que podem ser feitas as intervenções e conseguir mudanças, né? Então, ficar atento se está tudo acontecendo normal. E esse interesse normal pelo sexo oposto, ele, de uma forma saudável, faz parte da adolescência. Aí acontece a troca de olhares, o pegar a mão, o namoro, um beijo, isso tudo é normal. E a gente vai, né, voltar a falar um pouquinho sobre isso. Outra característica da síndrome da adolescência normal são as atitudes sociais reivindicatórias, que tanto dentro de casa confronta os pais, reivindica algumas coisas, nós vamos negociar e vão ceder, outras ele tem que saber que ele tem que, né, tem os limites, tem tempo para tudo, e não é o aqui ou agora e satisfazer as vontades imediatamente, como a gente conversou. E também fora de casa. Por exemplo, para citar um exemplo, né, acho que agora deve estar acontecendo isso também. Nós tivemos o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar, foi o Fernando Collor de Mello. E ele sofreu um processo de impeachment, porque tinha muita denúncia de corrupção, e foi fundamental para que acontecesse isso os caras pintadas, aqueles jovens que foram para a rua no Brasil inteiro, acho que a maioria dos pais deve se lembrar disso, né, com o rosto pintado. Então, é próprio do adolescente querer um mundo melhor, querer transformar o mundo. E a gente, de uma forma saudável, os pais têm que acompanhar isso, e isso é estimulado, claro, de uma forma saudável e sem riscos. Se o adolescente fica o tempo inteiro em celular, Instagram e Facebook, quer dizer, ele perde uma coisa que é normal e saudável para a adolescência. O mundo muda através dos adolescentes. Então, eles terem atitudes reivindicatórias normais, isso é saudável, faz parte da adolescência normal. Claro que aquilo que está exagerado, os pais têm que puxar e colocar os pés no chão, né, ajudar. Outra característica, contradições sucessivas nas manifestações de conduta. É que ao mesmo tempo que ele quer ser criança, porque tem esse luto da perda, né, da identidade, do papel infantil, ele também quer ser adulto demais. Então tem muitas contradições.
Então, eu preciso muito disso, daí a pouco isso não é importante, já quer outra coisa. E fala, com os pais, critica, daí a pouco está todo apaixonado e está abraçando, beijando, elogiando alguma coisa que ele próprio tinha batido de frente. Então, isso é normal na adolescência e a gente tem que ajudar a encaminhar isso aí. Separação progressiva dos pais. Então, às vezes é difícil para a gente, né, que é pai e mãe, mas isso tem que acontecer na adolescência. Então, aquela criança que era toda dependente, tudo era os pais. Na adolescência, essa separação ela é gradual, saudável, com os pés no chão, né, correndo o mínimo de riscos possível. E, para acontecer essa separação, acontece um pouco de rebeldia. Tem uma rebeldia que é normal. Eu quero cortar meu cabelo diferente, né, algumas coisas, sem exagero, são normais. Um confronto, mas esse confronto tem limites e os papéis, né, têm que ser bem definidos, tem que ter regras claras dentro de casa, aquilo que os pais até onde podem ceder e aquilo que o adolescente tem que respeitar. Mas um pouco de rebeldia, de confronto, faz parte da adolescência normal, porque é isso aí que faz o adolescente evoluir, né, para ele ser um indivíduo independente, né, a separação progressiva dos pais. E constantes flutuações de humor e do estado de ânimo. Então é normal, o adolescente está todo alegre, daí a pouco está mal-humorado, e a menina daí a pouco chora, se não for exagerado, porque às vezes tem quadros até de depressão, que precisam, né, ser vistos pelo médico, mas dentro de um estado normal, essas flutuações de humor são normais, os pais têm que ser compreensivos e entender isso aí e ajudar a melhorar isso cada vez mais. Bom, então... Por que não passou aqui? O seguinte... Estou com ele. Isso. Então, gente, na adolescência é um período de crise, quer dizer, toda evolução, toda mudança é uma crise. Então, por exemplo, se a gente muda de casa, né? Vai voltar aí com o slide. Se a gente muda de casa, a gente é como se fosse uma crise, né? Bagunça tudo para arrumar de novo, né? Você muda de uma casa para outra. Então, na adolescência, é uma crise mesmo, é o anterior, isso. Que desestrutura um monte de coisas. Se você mudar de uma casa para outra, você tira tudo do lugar para colocar tudo certinho na casa nova. Então, essa fase até arrumar tudo, desestrutura para ser reestruturado no encontro da identidade própria de cada pessoa. Porque nós somos muito parecidos com nossos pais, muito mesmo, a gente enxerga muito isso depois que a gente vira adulto, mas nós temos aquilo que é próprio nosso, da nossa própria identidade. Então, essa fase de adolescência, é o slide anterior, é o anterior a esse, é uma fase desafiadora, antes também. Tá, agora voltou a funcionar esse aqui. Então, é uma fase desafiadora e prazerosa. Tem muitos desafios, riscos também, né? Tudo na vida tem risco, né? Mas uma adolescência bem conduzida é maravilhoso. A hora que a gente, né, olha para trás, que saudade da adolescência dos filhos da gente, quando tudo encaminha bem, dá tudo certo, né? Então, é uma fase que deve ser vivida em sua plenitude. Todo adolescente tem que viver como adolescente, nem como criança, nem como adulto, né? A gente vai falar algumas características sobre isso. Importância de pertencer a um ou mais grupos. Então, é muito importante o grupo do esporte, o grupo da escola, o grupo da igreja. Isso tudo ajuda a adolescência fluir de uma forma saudável para o encontro mais saudável possível da própria identidade. Então, grupos saudáveis, né? Aliás, acontece tudo errado, às vezes está vindo tudo bem com o adolescente, ele cai num grupo errado, um grupo que usa droga, um grupo de sexualidade precoce, um grupo de pessoas que não estudam, e a coisa desestrutura toda. E o grupo, o adolescente, ele se identifica com o grupo e um ajuda o outro quando são grupos saudáveis, né? Então, a família deve estimular grupos saudáveis para adolescente. O jovem que não tem turma, ele tem mais dificuldade em elaborar suas crises vitais, porque ele está questionando a família, ele precisa do grupo de apoio para ele ir para frente, né? Então, falando agora sobre esses amigos, esses grupos, né? O grupo é importante para ele se identificar com os seus próprios pares, né? Então, eles têm um jeito próprio de se vestir, gostam das mesmas músicas, né? Tem muitas coisas em comum. Distanciam um pouco dos pais.
Então, esse distanciamento ele é necessário, mas eu fiz questão de escrever aqui um pouco, né, que distancia um pouco, porque os pais continuam sendo muito importantes. É o alicerce de uma casa, um alicerce sólido. E essa casa está sendo construída. Então, nessa etapa, o mais importante, apesar de parecer, porque o alicerce está lá, escondido lá de baixo, então, de parecer que tudo na vida deles, o importante, eles não estão ligando para os pais, o importante são os amigos, são os grupos, mas esse alicerce é fundamental para que tudo ocorra corretamente. Mas esse distanciamento é necessário, ele tem que gostar de outras coisas e não só dos pais. E o grupo é importante para o adolescente adquirir autonomia e identidade própria. Então, através do grupo, ele consegue fazer algumas coisas sozinho, sem ser tutelado pelos pais, né, de grupos saudáveis. Ocorre nesses grupos uma dependência afetiva dos amigos, sentindo-se compreendidos e amparados, que ele está questionando os pais, eles acham que os pais não os compreendem. Em alguns momentos, claro que, né, os pais na adolescência continuam sendo próximos, mas os amigos são muito importantes, o afeto dos amigos, né, criam grandes amigos, a importância de ter grupo, ter amigos nessa idade é muito importante, eles se sentem compreendidos e amparados. Compartilham com esse grupo, com esses amigos, interesses, né, gostar de algum esporte, alguma música, coisas culturais, coisas que querem estudar, estilos, né, modo de vestir e práticas sociais. Então, o grupo gosta de ir na igreja, o grupo gosta de ver, né, tal show de música, tal aniversário, o aniversário de determinado estilo. Isso tudo é muito comum, né? São práticas em comum nos grupos. Lembrando que os amigos podem ser poderosos aliados e auxiliares para enfrentar as dificuldades e inseguranças. Então, a família que chama os amigos para ir na casa, agora estamos de pandemia, não está podendo, mas brevemente, né, como todo mundo espera isso, como a Rosângela já falou, isso vai passar, a gente vê que em Manaus já está passando, né, já desmontaram o hospital de campanha, já estão doando respiradores para outros estados, né, e isso vai passar. Então, os pais devem convidar os amigos para ir na sua casa, deixar seu filho ir na casa, né, do outro amigo e devem acompanhar esses amigos. Então, leva na festa, busca na festa, vai ter um jogo de futebol, uma competição de natação, uma apresentação de dança, né? Pai e mãe vão também para conhecer esses amigos, porque numa hora de crise, o amigo ajuda. Às vezes, uma coisa que o pai e a mãe conversou com o amigo, o adolescente, naquele momento que ele está, naquele momento de confronto, ele vai ouvir mais o amigo do que os pais, né? Então, são poderosos aliados quando os grupos são saudáveis. E os adultos são muito importantes. Como eu disse, os pais continuam presentes, embora aparentemente fique parecendo que os amigos são mais importantes, mas o alicerce está lá. Então, os adultos, os pais, eles vão supervisionar esses adolescentes, vão acompanhar esses adolescentes, e dessa forma o adolescente se sente seguro. Ele vai para a festa, mas ele sabe que o pai vai buscar, vai levar, qualquer coisa ele liga o pai, né, num momento ali de crise, a família está ali na mesma hora, né? E então eles se sentem seguros. E olhem como é importante isso. A partir do momento que tem diálogo em casa, que, né, os pais conversam com os filhos também compartilham essas informações com os amigos, compartilham essas atitudes que tem em casa com os amigos. Então, olhem a importância do ambiente saudável em casa e dos pais aproximarem os adolescentes, né? E não distanciar. Eles já vão, o distanciamento é normal, mas não pode acontecer um afastamento, uma ruptura, né? Então, os papéis, gente, tem que ser claros. Tem pai e mãe e tem o filho adolescente. Claro que a gente quer que haja uma relação próxima, uma relação com amizade, mas aquele papel do amiguinho lá do grupo, o pai e a mãe têm um papel diferente. Mesmo tendo uma amizade com o filho, o pai e a mãe continuam sendo autoridade na adolescência também. Então, claro que na adolescência, ela é uma autoridade com equilíbrio. Tudo é conversado, negociado, tem coisas que não pode abrir mão, né? Mantendo harmonia em casa, mas tem hora que isso aí você vai ter que respeitar, né? E as regras claras. Então, falou, durante a semana,
não, né, não pode sair para ir para barzinho, para não sei o quê. Fim de semana, algumas festas nós vamos deixar você ir e outras que a gente sentir que não é seguro, não vai poder ir, você tem que obedecer, né? E regras, por exemplo, quanto ao uso de tela, né, de celular, de televisão, de computador. Ultrapassou isso aí, tem consequência. Ó, 3 horas por dia. Isso aí não conta o horário que está na tela para estudar, para fazer trabalho de escola, para assistir aula online, que é o que está acontecendo, né, nessa época de pandemia. Então, aquele uso do celular que não é para estudo. Vamos colocar aqui na pandemia, que a gente, né, abriu mão um pouquinho mais, 3 horas por dia. Ultrapassou isso aí, amanhã é 0 tela, a não ser para estudar. Então, nós já combinamos antes, são regras claras e tudo que acontece, né, de quebrar alguma regra tem consequência, dependendo do que fez durante a semana. Falou, ó, essa festa que a gente tinha combinado que você ia poder ir, você não vai poder ir, porque eu falei que se não estudasse, se não cumprisse tudo direitinho, não ia poder ir na festa, né? Então, tem que saber quem que é o adulto nessa relação. Muitas vezes acontece no consultório, né, o pai, adolescente e tal, contando como é que, né, um momento de crise, que teve uma briga em casa, o pai e a mãe, ou a mãe, na mesma moeda do adolescente. Então, o adolescente deu chilique, o pai e a mãe não tem que dar chilique, não. O pai e a mãe são adultos, ele é adolescente ainda. Ele que vai conduzir esse conflito, esse confronto da melhor forma possível. Então, os pais têm que saber que eles são adultos e estão ajudando essa travessia do adolescente. Muito importante a gente estar sempre consciente, nós pais, que nós temos que manter os laços de proximidade mesmo nos momentos de conflito. Então, o adolescente, quando ele está confrontando e está naquele período de rebeldia, é como se ele quisesse jogar uma bola para rebater, né? O ping-pong, né? Então, ele chegou com 4 pedras na mão, você vai jogar de volta? Não, ele é o adolescente, você é o adulto. E então, porque isso vai afastar seu filho de você. Quantas vezes, às vezes o pessoal nem me agradece no consultório, quando o pai e a mãe estão brigando demais com o adolescente, eu falei, peraí, mostra que você ama, mostra que a sua opinião é essa, que tudo que você está fazendo é para ajudá-lo a ser uma pessoa cada vez melhor, né? Amadurecer, e não afasta ele de você por causa disso. O pai e a mãe estão insatisfeitos com aquela atitude, vamos ser construtivos para melhorar aquilo, mas não criticando em excesso e afastando o filho de você. Então, mesmo nos períodos de confronto, nos períodos de conflito, de rebeldia, não pode afastar o filho de você. Tem que manter a autoridade, manter as consequências, mas lembrando quem é o papel do adulto, quem é o papel do adolescente. Um bom convívio familiar é fundamental, mas isso não significa que vai ceder tudo, né? São regras claras, são limites. E cada vez mais o adolescente vai aprendendo a ter resiliência, a aceitar os limites, porque a vida de todo mundo tem limite, né? Então, ó, nós temos que caminhar juntos, mesmo parecendo que na adolescência tudo é o grupo, são os amigos, os pais estão ali. Eles, como eu disse, eles acompanham o filho desde quando nasce até o fim da vida da gente. Então, tem limites nas flexibilizações de fronteiras. Por quê? As fronteiras na adolescência têm que ser flexibilizadas. Por exemplo, a criança, quando é nova, ela não vai sozinha para a escola, mas agora, se o adolescente mora, né, perto da escola, ele já pode ir sozinho, né? E assim por diante. Antes era festinha, né, só de criança, agora ele já pode ir numa festa de adolescente. Mas tudo isso tem limite, não é deixar fazer o que quer, porque senão dá tudo errado, né? E o adolescente, quando você dá limite para o seu filho, você o torna cada vez mais forte. A resiliência torna o ser humano mais forte. Qualidade no relacionamento e no apego familiar, né? Como a gente vem falando aí. Então, o relacionamento tem que ser um relacionamento com autoridade, com limite, mas com afeto, com proximidade, né? Mostrando que o porto seguro é a família. Esse apego, esse amor, isso aí não acaba nunca, ele só aumenta cada vez mais. Limites na exposição às telas e eletrônicos. Então, cada vez mais tem trabalhos científicos mostrando que o excesso de tela, ele diminui a concentração, piora o rendimento escolar, diminui, né, a imaginação, criatividade, que está funcionando só com reflexo quando você está em tela, e aquela ampliação da inteligência que ocorre, né? O excesso de tela evita isso, excesso de tela causa ansiedade, depressão. Então, tela é bom, celular é bom, tablet, computador, isso tudo é bom, mas tem que ter limite no uso
E tem que ter qualidade também. Os pais têm que saber o que aquele adolescente está acessando no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, em qualquer coisa de internet. Porque quanta coisa ruim tem na internet, né? Pedofilia, ensinar suicídio, ensinar a fazer bullying com o outro, e tem muita coisa ruim, os pais têm que acompanhar o uso dos eletrônicos pelos adolescentes. Rendimento escolar, né? Importantíssimo, o futuro está aí, quem vai bem na escola é que vai ter um futuro brilhante, né? E toda vez que eu venho aqui final de ano, eu, assim, eu fico sorrindo o tempo inteiro, né? Quantos meninos, às vezes, recém-saídos do terceiro ano, não fizeram nem cursinho, aprovados, né, em universidades federais, universidades maravilhosas, faculdades particulares maravilhosas também, né? Então, a gente vê que a qualidade da escola, educação criativa, é excelente, como outras escolas aqui, né, no Vale do Aço também são, e os pais são muito importantes, porque é o amor exigente, ama o filho, mas exige dele, e isso tudo aí é fundamental. Então, às vezes, o pai acha, meu filho tem déficit de atenção, e o menino encosta nisso para falar que não tem rendimento. Não, quando você está tratando, a sua concentração fica normal, você pode ter um rendimento escolar tão bom quanto a pessoa que não tem déficit de atenção, ou arrumar desculpa, né, para não ter um bom rendimento escolar. Então, os pais têm que estar sempre acompanhando o adolescente e exigir de acordo com o potencial de cada adolescente. Então, tem crianças, adolescentes que o potencial para tirar a média, um pouco acima da média, ótimo. Tem aquele adolescente que tem o potencial de tirar 80%, 90% ou mais. Então, ele tem que chegar no potencial dele. Se ele está caindo, mas peraí, se é um aluno, né, muito acima da média, vamos ver o que está acontecendo para as notas terem caído. Mas está na média? Não, você tem potencial para mais. Então, cobrar de acordo com o potencial de cada um. E, né, quando tiver realmente dificuldade, buscar ajuda. Tem casos que tem déficit de atenção, mas mesmo quem tem déficit de atenção, isso não é desculpa para ter preguiça, não, tem que assistir às aulas, tem que fazer os deveres e tem que ter um rendimento, porque isso aí, quando trata, o resultado do tratamento é espetacular. Conversas francas sobre drogas lícitas e ilícitas. Então, tem que conversar sobre álcool e sobre outras drogas, maconha, cocaína e crack, né? Conversar abertamente, porque o adolescente, ele está mais independente, ele não está o tempo inteiro na barra da saia da mãe e do pai como é criança. Então, gente para oferecer droga tem aos montes, e a gente não está o tempo inteiro do lado do adolescente. Então, se ocorrem conversas francas dentro de casa, quando ele tiver dúvida, ele vai perguntar para os pais, ele vai recorrer aos pais. Então, isso tem que ser falado abertamente e vigiado também, acompanhado, né? E conversar também com o adolescente sobre os riscos da sexualidade precoce. Então, a sexualidade normal, ela vai evoluindo como os degraus de uma escada, é uma coisa que você conquista também na hora certa, com a maturidade certa, com a pessoa certa. Se a sexualidade acontece antes da hora, ela, em vez de ser uma coisa maravilhosa na vida do ser humano, que a sexualidade é isso na vida do ser humano, né? É uma coisa maravilhosa, ela passa a ser motivo de sofrimento e prejudica e causa muitos problemas para o adolescente quando é precoce. Então, tudo isso, aquele equilíbrio, né? Já está na idade de namorar? Vamos namorar, mas com os limites no namoro, para a coisa acontecer na idade certa, na maturidade certa, com a pessoa certa. Então, os adolescentes, eles gostam de atenção e afeto. Eles precisam de pais que amem, e a gente sabe que todos os pais amam os adolescentes, mas precisam de pais que amem e demonstrem esse amor, demonstrem esse sentimento. Casais que discutem na frente dos filhos, casais que têm agressão física dentro de casa ou agressão psíquica, né? O estresse tóxico. Está provado que crianças e adolescentes submetidos a ambiente ruim, ao estresse tóxico, ambiente ruim dentro de casa a vida inteira, tem muitos problemas. Diminui até a inteligência e vão ter ansiedade, depressão, um monte de problemas para frente porque foram submetidos ao estresse tóxico durante toda a infância e adolescência. Então, o ambiente de casa tem que ser bom, né? Não pode ter agressão física ou psíquica. Vícios dos pais, claro que isso vai afetar o adolescente, né? Pais com vícios de drogas lícitas ou ilícitas, né? Lícita que a gente fala é o álcool, né? E adultério, isso marca a vida do adolescente. Ele vai ter, às vezes, tem um monte de problema na vida adulta porque teve isso durante a infância e adolescência, dentro de casa, né? Então, casais com esses problemas tendem a alimentar em seus filhos a desesperança e a agressividade.
que se tornará uma válvula, vai se transformar numa válvula de escape, um grito de socorro deles. Então, às vezes o adolescente está usando droga, isso aí é um grito de socorro, está com sexualidade precoce, é um grito de socorro de coisas que aconteceram e que não foram adequadas. Então, nós temos que estar muito atentos nisso. Antes de passar os 2 últimos slides, que eu vou passar a seguir, eu queria, né, reiterar que a Rosângela já falou sobre perguntas. Então, toda vez, né, que a gente vai falar para pais e adolescentes, eu vejo que as perguntas elas acrescentam muito. Às vezes a pergunta de um pai era uma dúvida que outros pais estavam tendo também. Então, estou aberta a perguntas. Então, gente, o que eu vou ler aqui foi encontrado no diário de uma menina de 12 anos. Ela escreveu assim: amadurecer é um ato complicado. Perceber a hora de mudar é ainda mais difícil, mas não tanto se encontramos a pessoa certa para abrir os nossos olhos e mostrar que as possibilidades da vida são ilimitadas. Que nós, pais, sejamos essa pessoa certa na vida dos nossos filhos. Muito obrigada. Doutora Sigrid, muito obrigada. E agora os pais, se tiverem alguma pergunta, enquanto os pais se manifestam, foi muito produtivo tudo que você falou. Eu sei que cada pai aqui preocupa muito com seu filho, que é o melhor para ele. Então, às vezes ele diz, né, eu erro, mas foi tentando acertar, fazer o melhor. E agora que os filhos estão em casa, tem uma preocupação. Você falou que o pai deve procurar, deve amar, mas tem aquela preocupação dele ficar só no quarto, com o computador, com o celular, sozinho, e os pais às vezes não querem incomodar. Então, eu queria que você reforçasse isso, a importância do pai interagir com o filho dentro de casa. Que às vezes o aluno se esconde, não, eu estou estudando, estou nas aulas online, estou no celular e passo o dia inteiro no celular e no computador. Então, qual a importância, como que o pai deve agir? Muito útil essa sua pergunta, Rosângela, porque a gente tem que, inclusive, aproveitar essa época de pandemia. Eu tive lendo que claro que muita coisa piora por causa da pandemia, mas alguma coisa de bom qualquer crise traz, né? Então, muitos pais, a gente está mais dentro de casa, então estão mais presentes com os filhos, porque às vezes ele está de home office, mas ele tem um período folgado, aquele período que ele ia sair de casa, a gente não está podendo por causa da pandemia. Então, aproveitar esse período para reforçar esses laços, para conversar mais, para fazer coisas, uns jogos na hora de lazer. Ao lazer a gente ia para a rua, saía para comer uma pizza, para o Parque Ipanema, não está podendo fazer isso. Então, vamos fazer coisas em conjunto dentro de casa. Sobre isso que você perguntou, é aquilo que eu falei, tem que acompanhar. Deixa eu ver se meu filho está no computador assistindo mesmo as aulas, se ele está fazendo todos os deveres. Então, isso tem que ser acompanhado, cobrado, e se ele ficou na tela, sem ser para a escola, né? Para WhatsApp, e Instagram, e Facebook e outras coisas, mais do que o tempo permitido, aí vai ter consequência. Não é porque está na pandemia, porque não tem, não. A gente esticou um pouquinho o horário da tela, mas ele continua tendo. Então, os pais têm que proporcionar outras coisas. Mas não tem nada para fazer? Peraí, olha aqui, esse livro é muito legal, vamos começar a ler esse livro? Vamos ver esse filme juntos? Vamos brincar daquele jogo que a gente gostava de jogar e tem um tempão que a gente não joga, né? Vamos fazer uma caminhada, porque caminhar um pouquinho pode, de máscara, respeitando o distanciamento, né? Não encontrar alguém na rua e bater papo, tem que de longe, né? Então, isso aí está provado que a gente pode ir um pouquinho ao ar livre, sem exagero. Então, os pais têm que acompanhar e cobrar se tudo está sendo feito correto. Se está assistindo a aula, se está fazendo todos os deveres. Essa cobrança continua, especialmente agora na pandemia. E ter regras, tem que ter limite, né? Tudo tem que ter regras. Regras, mas eu estou de pandemia, eu posso ficar o tanto que quiser no celular. Não. Então, isso tudo as regras têm que ser claras. Reúne, conversa, a regra é essa, tal horário você vai poder ficar no celular, no tablet, no computador, tal horário é fazer dever e fazer cumprir essa regra. Se a regra não foi cumprida, tem consequência. Né? Isso mesmo. Tem uma mãe querendo perguntar, Júlia? Eu. Isso. Pode fazer a pergunta. Uhum. Tá me ouvindo? Tem áudio? Oi, pode perguntar?
Oi, posso? Pode. Eu quero saber o seguinte, é errado a gente ter a senha de acesso das redes sociais dos nossos filhos e tá sempre, de vez em quando, dando uma olhada, mexendo no computador, no celular. Eles falam que é invasão da privacidade deles, né? Hoje virou tudo isso, né? Ah, você está invadindo minha privacidade. Então, é errado a gente fazer isso como pai? Não é errado, é certo e mais do que certo, é necessário. E isso tem que ser conversado com o adolescente. Falar, olha, nessa uma forma de conversar seria assim: os pais têm que dar amor, carinho, proteção, porque o adolescente ele acha que está maduro, o pai tem que explicar isso para o adolescente, só que não está. Quantas coisas a gente achava que era verdade absoluta aos 13, 14, 15 anos, e quando adulto, falou, nossa, eu estava completamente errado, não era aquilo que eu pensava. E os pais já são adultos. Então, se está indo tudo bem com o adolescente, fala, olha, de vez em quando eu tenho que ter a senha, de vez em quando eu vou dar uma olhada para ver se está tendo alguma coisa errada. E se está exemplo, quanta adolescente vai acessar site ensinando a se cortar, ensinando a fazer bullying com o outro, ensinando suicídio, ensinando técnicas de anorexia nervosa e nudez, né? Expondo fotos nuas do adolescente. Ele acha que está certo, depois, nossa, que trem errado que eu fiz. Então, o adolescente, o pai tem que acompanhar, né? E quanto mais se preocupar está com o adolescente, que às vezes está numa fase muito conflituosa e, né, de muito risco, essa vigilância vai ser mais frequente. Está indo tudo bem? De vez em quando tem que dar uma passada e ver que acessou. E o adolescente vai saber disso. Tá? Então não é invasão de privacidade, não vou ficar olhando detalhes daquela conversinha que você teve com o amigo ou com a amiga, não. Vou dar uma passada para ver se está acontecendo alguma coisa errada, alguma coisa que tenha risco para você. Porque sou seu pai, sou sua mãe, e eu tenho que te proteger dos riscos que são muito grandes na adolescência. É porque realmente a gente faz isso, entendeu? Só que agora eles já estão numa fase já de... Estão crescendo, entrando na adolescência, igual você falou aí anteriormente. Então eles acham que a gente está invadindo o espaço, que a gente está... Mas igual eu falo com a minha esposa. Eu e a minha esposa sempre conversa e fala com ele. A gente vai estar sempre olhando, não tem jeito. É uma coisa que a gente vai estar sempre vigilante. Obrigado, tá? E o adolescente tem que aceitar esse limite, né? E você pode até, sabe por quê? Tudo que a gente se coloca no lugar, e eles também, funciona muito na adolescência. Então, você vai falar assim, olha, um dia você vai casar e vai ter filho, e você vai ver que é necessário você dar uma olhada em que o adolescente está acessando, o que seu filho está acessando. E outra coisa importante num momento de conflito, a gente, pais, então isso aqui é falando para os pais, a gente pensar assim, peraí, quando eu tinha 12 anos ou 13, a idade que seu filho tiver, como que eu gostaria que meu pai tivesse feito nessa hora que eu estava com esse conflito? Então, quando você pensa isso, em geral, você tem a atitude correta naquela hora. E isso de colocar, mas você não pode olhar meu WhatsApp e tal. Falei, peraí, você vai casar, você vai ter filho e você vai ver o tanto que... Aí ele pensa nisso, peraí, eu vou querer ver o que meu filho está acessando. Aí o adolescente, normalmente, ele aceita melhor quando você pede para se colocar, né, lá na frente, no lugar que é o seu papel de hoje. Verdade. Ô, Sigrid, boa noite. Tem fazer uma pergunta? Pode, é a Júlia? Pode fazer a pergunta. Rosana? Oi. Pode? Luciana. Luciana, pode fazer a pergunta, Luciana, tudo bem? Tudo jóia. Ô, doutora Sigrid, mãe do Arthur, né? Claro, eu reconheci sua voz. Sim. Ô, doutora Sigrid, eu queria fazer uma pergunta específica, né, em relação a jogos online. Que eu vejo que o Arthur está com muito interesse, não tem interesse em outras coisas, né? Fora o que ele tem que fazer de obrigação, ele quer só o joguinho online. Eu queria saber a sua opinião sobre esse uso excessivo de jogos online, né? A gente acompanha, sabe o que ele está jogando, com quem ele joga, mas eu acho exagerado o interesse dele por esse tipo de, né, de mídia, né? E desfoca outras coisas que são importantes também, né? Dele participar. Ótima essa sua pergunta, porque tem um exagero de jogos online viciam, a pessoa fica viciada nisso, né? Então, olha, tem que ter tempo para isso, né? Assim, então você pode ficar X horas, X tempo por dia em jogos online. Você tem que saber que jogo que é, que falar assim, não pode ter nenhum jogo de... Isso é irreal, nenhum jogo que tem arma, que mata e tal. Então tá bom, pode ter um pouquinho de jogo com violência, mas não pode só jogo com violência, tem que ter outros jogos também.
E quando você vê que o adolescente só quer isso, não interessa por mais nada, você tem que mostrar outras coisas interessantes para ele. Falou, olha, vem cá aqui na televisão, vê o Discovery, olha que bacana esses programas sobre vida animal, sobre como é que é a vida no Alasca, na Islândia, né? Coisas que têm natureza muito diferente da nossa, né? Os animais da África e outras coisas históricas, né? Que mostram a Idade Antiga. Então, quando você apresenta outras coisas para o adolescente, falou, jogo tem tempo limitado para isso. Mas já fiz dever, já fiz tudo. Não, mesmo assim não pode ficar horas demais em jogo, porque isso vicia. E vicia igual vício de droga. Depois tem casos que a gente tem que dar remédio para conseguir. Não, né, a gente vê hoje, para você ter uma ideia, existe uma classificação internacional de doenças. Então, a última classificação internacional de doenças incluiu o diagnóstico de vício em jogo digital. Isso já é um diagnóstico médico de tanto que tem no mundo e que, em muitos casos, você não consegue tirar esse vício sem até dar remédio, terapia e tudo mais. Então, isso é muito real. Então, a gente tem que prevenir isso, limitando o uso desses jogos, a qualidade também, né? Tudo que é proibido é pior. Vou proibir jogo que tem arma. Não é assim. Então, a gente permite um pouquinho, mas tem que ter outros jogos que não tem arma, que não tem que matar, para ter um equilíbrio, e apresentar outras coisas que o adolescente vai se interessar, inclusive atividades esportivas. Isso. Mais algum pai gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou Ellen, mãe do Samuel. Eu tenho uma Tudo dúvida. bem? É mais ou menos a mesma boa noite. É mais ou menos a mesma dúvida da última mãe em relação a jogos, né? Videogame. Nesse tempo aí também, que está um pouco excessivo realmente. Certo. E qual que é a pergunta? Porque cortou um pouquinho o som. Eu não ouvi. Você falou nos jogos, que o tempo está um pouco excessivo, né? Principalmente agora nessa época de pandemia. Aí, De videogame. A videogame. Então, é a mesma coisa dos jogos online. Então, ó, o adolescente ele tem um período para estudar. Isso, de videogame. O período para estudar, o período para fazer os deveres, alguma atividadezinha física, igual eu falei, respeitando o distanciamento social, uso de máscara, né? E ele pode ficar um pouco no videogame, ficar atento ao que ele está jogando no videogame. Ele está jogando jogo que tem arma, que tem violência. Se você falar que é proibido, tudo que é proibido, eu ainda falo, tudo bem, pode jogar um pouquinho, mas nós vamos jogar outros jogos também, não ficar só em jogo de violência, não. E o tempo para isso é limitado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o tempo. Aí, esgotou esse tempo. O que eu tenho para fazer? Os pais têm que apresentar coisas saudáveis. Olha, que lembra aquele jogo que a gente brincava há mais tempo? Vamos reunir aqui em família, vamos conversar um pouco, vamos ler esse livro aqui. Então, apresentar coisas que o adolescente vai se interessar para ele não querer ficar só no jogo, porque senão ele fica viciado nisso. Então, tem uma coisa que a gente chama de tempo em tela. Tempo em tela é a soma do tempo que o adolescente fica na televisão, no computador, no celular, no tablet, no videogame, em tudo que tem tela. Esse máximo, agora nesse tempo de pandemia, seria 3 horas por dia. E essas 3 horas por dia, ela não inclui o período que ele está no computador assistindo aula, que ele está fazendo os deveres, algum trabalho de escola no computador. Isso é extra. Então, essas 3 horas por dia é a soma da televisão, computador, tablet, celular e tal, que é para lazer, que não é para estudar. Máximo 3 horas por dia. E os pais têm que controlar isso. Agora já venceu suas 3 horas. Eu gastei as 3 horas toda em videogame. Então não vai poder assistir televisão, não vai poder ficar no celular, nada. Você gastou essas 3 horas no videogame. Então os pais têm que ajudar o adolescente a dosar isso aí, porque ele vai querer a televisão. Peraí, você já ficou tanto em videogame, não vai sobrar para televisão. Vamos dar uma parada e para a gente mais tarde poder ver tal programa que você gosta, né? E assim por diante. Então os pais têm que ajudar a balancear, equilibrar esse tempo em tela. E se o tempo em tela foi extrapolado, tem consequência. Às vezes a pessoa pergunta assim, fala, tá bom, é 3 horas por dia. Hoje ficou 4 horas por dia, então amanhã fica só 2 horas. Não, assim fica muito fácil. Se extrapolou, amanhã é 0. Então, ó, eu falei que é 3 horas por dia e eu combinei antes que tinha consequência. Então, se você ficar mais do que 3 horas, não é descontar essa hora em amanhã. Amanhã é 0 tela, a não ser para estudar, para assistir aula e tudo. Nós vamos arrumar outras coisas para fazer amanhã, porque hoje quebrou uma regra, ficou mais do que 3 horas por dia no tempo total em tela. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu sim, doutora Sigrid. Ficou bem claro. Realmente, agora eu vou limitar mais. Muito obrigada, certo. tá?
Isso, então vamos ficar atentos aí ao tempo dos alunos, dos filhos no computador, no celular. Doutora Sigrid, as atitudes dos pais refletem diretamente no comportamento dos filhos também. Então, como você disse, para oferecer alguma coisa diferente da tela para o filho, livros. Então, se o filho não vê o pai lendo um livro, lendo um jornal, ele também não vai ter esse hábito. Então, é importante, não é? E o hábito de leitura, tem vários trabalhos mostrando isso. Aquela criança que desde criança tem hábito de leitura, depois o adolescente, o jovem tem hábito de leitura, a chance dele ficar viciado em eletrônico é muito menor. Então a gente tem que dar o exemplo e estimulá-los, porque leitura, gente, é considerado um bom livro de literatura um dos maiores prazeres que o ser humano pode ter sozinho na vida, né? Tem prazeres compartilhados. Sozinho, um dos maiores do mundo é a leitura. Então, tem que dar o exemplo. E é importante isso que você falou, Rosângela, porque eu vejo muito no consultório, às vezes eu estou colocando essa questão de tempo em tela, e o adolescente, na frente da mãe ou na frente do pai, fala: ah, mas ela chega em casa do trabalho, nem me dá atenção e fica no celular. Então, os pais também têm que limitar o seu próprio tempo em tela. Eu vou dar... a gente agora nessa época... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá. Deixa eu só completar o que eu estava falando aqui, porque eu falei em estimular adolescentes, né, em outras atividades. Eu estava vendo que nessa época de pandemia, esse interesse por culinária aumentou muito, porque a gente não está podendo ir para restaurante. Aí a gente descobre que você fazer a própria comida, preparar a sua refeição, fazer a sua comida em casa é uma coisa prazerosa. Claro, tem hora que cansa, tem que lavar vasilha, lógico, tudo tem o lado bom e o lado difícil, né? Mas é muito prazeroso. Quanto adolescente eu estou vendo que está gostando de aprender coisas básicas de culinária. Então os pais devem estimular. Peraí, vem aqui na cozinha, né? Vou te mostrar coisa que a gente não ensina no dia a dia. Aumentar o interesse por música. Às vezes está na hora, aquele adolescente começou a aprender a tocar um instrumento, vamos praticar mais o piano, o violão, ou o instrumento que você gosta, né? Então, são coisas para fazer. Ah, não tem nada para fazer. Peraí, vamos no instrumento, vamos cantar juntos, né? Família cantar junto é uma coisa linda, né? E às vezes sugerir uma aula de pintura para aquele adolescente que já era muito bom em desenho. Peraí, nós vamos fazer uma aula de pintura, tem aulas online disso, essa época de pandemia está tendo aulas na internet sobre isso, alguns cursos até gratuitos na internet, né? Outra coisa que a gente, pessoas da minha idade, eu sei que eu sou muito mais velha que a grande maioria, que todos esses pais, né? Mas a gente foi criado escrevendo cartas, né? Eu me lembro que quando eu era, né, adolescente, vamos pôr, dos 10 até os 18 anos de idade, a gente recebia o endereço de alguém, ou de língua inglesa, ou dos Estados Unidos, ou Canadá, ou Inglaterra, né? Então a gente trocava cartas, a carta demorava um mês para chegar, né? E isso desenvolvia muito o inglês da gente. Você recebia uma carta em inglês, né? Então, e hoje ninguém escreve carta mais, quer dizer, quem sabe estimular, escrever uma carta para a vovó, né? Está estimulando o próprio, a redação, né? Que é tão importante no Enem, né? Tem gente que tem habilidade para fazer algum artesanato, né? E quem interessa por robótica, né? Então, tem material em casa, vamos na internet estimular isso ao adolescente, já não tem nada para fazer. Olha quanta coisa que a gente sugeriu aqui, né? Agora eu quero ouvir a pergunta, eu estava completando meu raciocínio, tem alguém querendo fazer uma pergunta? Boa noite, é a Aline, mãe da Maria Isabel. Boa noite, Cid, Rosângela e Paz. Boa noite. É justamente sobre o tempo de exposição da criança nas telas, né, do adolescente. É a minha preocupação, porque eles têm ficado muito expostos, por exemplo, no horário de aula, que eles já estão tendo o horário de aula de 7 a meio-dia e 20, todos os diante da tela, ou do computador, ou do celular. E também, eventualmente, algumas semanas, durante a semana à tarde, o que eu acho um tempo grande. Como que eu concilio isso com o tempo de lazer deles, da minha filha, no caso, na frente da tela ou do celular? Essa é a minha pergunta. Certo. Então, essa pergunta é importante também. Por quê? A tela, quando você está usando ela para estudar, ela tem 99% de chance de coisas boas, né? Você está usando para assistir a aula nessa época de pandemia, olha que ferramenta maravilhosa, né? Se fosse há décadas atrás, ia ficar simplesmente sem aula, né? Hoje tem essa possibilidade. Então, quais são os prejuízos dessa exposição prolongada à tela para assistir a aula? Problemas posturais,
se ficar demais o dia inteiro, não olhar para longe, aumentar a miopia, né? Citei 2 exemplos aqui. Então, ficou muito tempo, hoje teve aula de manhã e de tarde também, ficou muito tempo em tela. Vão fazer alongamento em casa, vão sair para fazer uma caminhada, às vezes andar de bicicleta, exatamente para não levar problemas posturais. E esse sair de casa é importante, porque a tela você está olhando só de perto. E o globo ocular, principalmente na criança, mas um pouco no adolescente também, mais na criança, ele está em desenvolvimento. Se você passa dias e dias olhando só para perto, às vezes a pessoa tem uma tendência genética a ter miopia, ter uma miopia leve. Ela pode vir a ter uma miopia grave, porque na época de desenvolvimento do globo ocular, ela fica olhando só para perto. Então, teve muita aula hoje. Hoje é dia da gente dar uma saída, respeitando o distanciamento social, usando máscara, com toda a segurança, vão sair para a gente poder olhar para longe e, né, contrabalançar esse potencial prejuízo do uso da tela por muito tempo. Eu acho que a pergunta foi por aí, não é isso? Ok, obrigada, doutora Sigrid. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Não tem mais algum pai? Pode perguntar, a Lucilene, então. A Lucilene, mãe da Maria Luísa. Isso, boa noite. Porque ela gosta muito de jogar o Roblox, né? Isso aí a doutora Sigrid já esclareceu bastante. Mas ela gosta de fazer aqueles jogos, quiz, raciocínios, que tem, então ela fica assim mais tempo no computador. Então a minha preocupação também é a respeito desses quiz. É muito bom, né, para raciocínio, ajuda a criança, né, nos afazeres de escola, esses negócios. Então a minha preocupação é essa, em relação a esses quiz. Mas a gente também não pode se enganar. Claro que é bom. O quiz, se é o que eu estou achando que é que tem perguntas, né, de coisas da natureza, de geografia, e você vai responder múltipla escolha. É mais ou menos isso que é o quiz? É raciocínio, questão mais de raciocínio. Porque a gente tem que lembrar que quando você está em tela, a não ser para estudar mesmo, o cérebro está funcionando principalmente com reflexo. Então, você acha que está estimulando o raciocínio, você está estimulando o reflexo. Então, se quer ampliar raciocínio, inteligência, estimula seu filho com leitura. Às vezes, o menino não tem nenhum hábito de leitura. Então, no começo, eu falei, peraí, para te ajudar, eu vou ler uma página, você lê outra, vou ler uma... Até ele ver que leitura é uma coisa prazerosa. Sim, leitura amplia seu mundo, sua inteligência, sua visão de mundo. Você vai para outro país, para outra pessoa, outra época, né? Cada livro se passa numa época, num país, numa história diferente. Então, sim, pode ficar um pouco nesses jogos, né, nesses quiz, mas não ficar demais. Isso é uma ilusão achar que isso aí está acrescentando demais em relação ao raciocínio e inteligência. O que acrescenta de verdade é a leitura de livro de papel mesmo. Tá? Ok. Obrigada. Isso mesmo. E nós gostamos disso. Muita leitura. Verdade. Ajuda na escrita, no raciocínio, isso é muito bom. Doutora Sigrid, então, infelizmente, nosso tempo terminou. Que pena, vontade de ficar mais tempo aqui com essas orientações, com os pais, sentir os pais mais pertinho da gente, isso é muito bom. Então, muito obrigada, doutora Sigrid, obrigada pela sua disponibilidade em nos atender, obrigada pelas ricas contribuições. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando aí. Queria dar um recado geral para os pais, doutora Sigrid, um conselho geral, aí resumindo tudo. Rosângela. Alguém quer falar antes? É só uma solicitação, não é nenhuma pergunta, não. Diretamente para a escola e com a ajuda da doutora Sigrid também, de nos dar dicas de livros que sejam bons para a idade dos nossos filhos, para a gente poder estar comprando, às vezes trocando uns com os outros durante essa pandemia. Essas dicas eu gostaria, sim, de receber. E também vocês podem, eu quero até falar para os pais, pegar na biblioteca da escola. Nós podemos ver, nós temos a biblioteca, tem livros para a família, tem livros para os alunos também. Pode deixar que nós vamos olhar aí e para encaminhar para os pais um e-mail mostrando isso, tá? E se a doutora Sigrid tiver alguma dica, deixar com a Rosângela para nos passar. Sim. Além da biblioteca, você pode, porque às vezes o comércio está fechado, esses sites, né? Vou citar alguns exemplos. Livraria Florence, Estante Virtual, né? Tudo junto, né? Nilobook. Você compra o livro pela internet,
às vezes preço até melhor do que na livraria, e você recebe em casa, em geral, com uma semana ou até menos. Eu falo porque eu tenho hábito de comprar livro pela internet, além da biblioteca da escola. Então, os livros que a gente deve estimular são livros de literatura que têm uma história, né? E, então, que você lê um capítulo, você quer saber o que vai acontecer no seguinte. Para essa idade, isso que é bom. Então, às vezes, aquele adolescente que não tem hábito nenhum de leitura e fala que não gosta, às vezes eu sugiro, sabe o quê? Livro de Agatha Christie, porque tem aquele suspense, você quer saber quem que matou, quem que não sei o quê, né? Então ele começa gostando disso aí e depois vai para uma literatura mais profunda, né? Esses clássicos da literatura brasileira, por exemplo, que estou me lembrando aqui, Encontro Marcado, de Fernando Sabino, né? Memórias Póstumas, do Machado de Assis, né? Esses clássicos da literatura brasileira. Em geral, os livros de literatura mesmo, que fazem sucesso, por exemplo, O Caçador de Pipas, O Menino do Pijama Listrado, esses livros são muito bons. Então, são livros que a gente chama de romance, livro de literatura, livro que, se você ler um capítulo, Diário de Anne Frank. Então, são livros espetaculares. O menino apaixona pelo livro e quer ler outro. Então, livros bons de literatura, pode ir naqueles que fazem sucesso, mas não é de autoajuda, não. O menino vai achar uma chatura aquilo. É livro que você lê um capítulo e quer saber o que vai acontecer para frente. Aquele adolescente mais novinho, né, de 11, 12 anos, Harry Potter, né? Então, são muito interessantes, cheios de aventura. Então, são livros muito bons, tá? Isso, que bom. Obrigada. De nada. Então, muito obrigada mais uma vez, doutora Sigrid. Obrigada pela contribuição. Tenho certeza que foi muito válido para os pais, tudo que você falou, os conselhos. Nós, como os pais, precisamos realmente ouvir, reavaliar o que estamos fazendo de certo, de errado, às vezes, e tentar acertar. Então, muito obrigada mais uma vez. E, queridos pais, nós agradecemos imensamente a participação de vocês, agradecemos a presença, ter tirado este tempo para estar conosco, refletindo sobre os filhos, sobre o adolescente, que quão importante é. Saibam que seus filhos são muito preciosos, eles são um presente de Deus, que Deus deu a vocês para cuidar, para educar. E a boa educação é capaz de gerar pessoas virtuosas, saudáveis do ponto de vista físico, mental, social e espiritual. E os seus frutos serão pessoas justas, pessoas honestas, livres de preconceitos e capazes de julgar entre o bem e o mal. Então, vamos, pais, seguir a constante, permanente construção da chamada educação, do educar. Educar e orientar o voo é necessário, porém, tão necessário quanto é amar, é confirmar o amor ao seu filho adolescente. Então, ame seu filho incondicionalmente. Hoje à noite, diga ao seu filho que você o ama. Beije, abrace, mesmo que ele não queira, mas você abrace seu filho e fale que o ama. Muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez, nós estamos com muitas saudades e pedimos a Deus que em breve vocês estejam aqui na escola e seu filho querido, nosso querido estudante, esteja aqui também trazendo muita alegria. Muito obrigada, uma boa noite, um grande abraço para vocês. Tchau para todo mundo. Tchau, boa noite. Boa noite.